Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? É uma alegria neste dia poder estar chegando até você. Você, pessoa preciosa, pessoa amada por Deus, pessoa que Deus quer que tenha entendimento e conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Porque Paulo disse, preste atenção, não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Você poderia perguntar, você não se envergonha do Evangelho? Paulo responderia, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Então Paulo, ele entende que o Evangelho é o poder de Deus, direcionado a quê? Direcionado à salvação daquele que acredita no Evangelho. E cada vez que eu converso com você, trago a você a palavra de Deus, eu tenho esse propósito no meu coração de dar informações a você daquilo que é Evangelho da graça de Deus. E também informar a você que tem muitas coisas na Bíblia, principalmente na Velha Aliança, que não é o Evangelho da graça de Deus. É o que então? É o judaísmo. Então, eu tenho um firme propósito no meu coração de construir na tua mente, no teu coração, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. O conhecimento da obra da cruz, o sacrifício perfeito, do sangue derramado, da nova aliança, na qual a igreja veio a existir, na qual nós existimos e vivemos debaixo agora da nova aliança. E quando começou a nova aliança? A nova aliança começou quando ali na cruz, Jesus sendo crucificado, se cumprindo ali o sacrifício perfeito, ele derramou o sangue dele e morreu. Naquele exato momento, a nova aliança começou. Depois ele ressuscitou e dali para frente começa-se a nova aliança no sangue dele. E o Evangelho não é a velha aliança. O Evangelho é a nova aliança no sangue de Jesus. É para isso que eu estou aqui, meu irmão querido, minha irmã preciosa, para trazer a você essas informações da nova aliança, do Evangelho da graça de Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento. Repare bem, a graça e o conhecimento são duas coisas que andam juntas. Eu não posso viver na graça de Deus se eu não conheço o que é a graça de Deus. Eu não posso viver na graça de Deus com a mentalidade do Velho Testamento, da Velha Aliança, porque a Velha Aliança não mostra a mim e nem a você o que é o Evangelho da graça de Deus. Ela aponta para o futuro, para a vinda de Cristo. E é isso que ela aponta. Mas quando Jesus vem, ele se encarna, Deus se fez carne, ele vai para a cruz, derrama o sangue dele, estabelece uma nova aliança. Então um novo conhecimento chegou, uma nova compreensão de Deus foi revelada ao homem, um novo entendimento. É isso que é o Evangelho da graça de Deus, a nova aliança. Nós estamos aqui para sermos um colaborador, um amigo, um irmão, que traga informações para você, que leve você a conhecer, a crescer na graça, a crescer no conhecimento daquilo que é o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas. Então eu quero fazer a leitura hoje aqui de Gálatas capítulo 1, e nós estamos naquela série de meditação desta carta de Paulo aos Gálatas. E Gálatas capítulo de número 1, nós estamos lendo os
os 5 primeiros versos. Então vamos ler aqui, Gálatas capítulo 1, versos de 1 a 5, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, eu já expliquei isso, e nem por intermédio de homem algum. Então, como que Paulo se tornou um apóstolo verdadeiro? Ele responde, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo diz que ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Foi o próprio Deus que o levantou e o tornou um apóstolo. E todos, irmãos e meus companheiros, a igreja da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 4 é o que nós vamos tratar hoje. Ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, com qual finalidade? Repare bem, ele se entregou pelos nossos pecados, com qual finalidade? Para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos desprender deste mundo perverso. E depois ele diz que segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, sempre eu vou iniciar a meditação nesta carta fazendo esta pergunta: por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? O que tinha na mente de Paulo? O que se passava no seu coração? Qual preocupação que estava dentro dele que levou ele a escrever esta carta aos Gálatas? Então a pergunta é a mesma. Quando Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas, o que Paulo ensinou nessas igrejas? O que Paulo ministrou? Como Paulo trabalhou na mente, no coração deles? Qual a informação que Paulo levou aos Gálatas e fundou essas igrejas naquela região? Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi isso que Paulo ensinou. Paulo não foi levar os Gálatas a fazer campanhas, a fazer correntes de libertação, a fazer sacrifícios. Paulo não foi ensinar a lei de Moisés, ensinar judaísmo, levá-los a fazer festas judaicas. Paulo não foi lá nos Gálatas introduzir os símbolos do judaísmo. Não. Paulo não foi ensinar ninguém a fazer votos, ninguém ser dizimista obrigatoriamente. Não. Paulo não foi ensinar essas coisas lá para os Gálatas, porque essas coisas não fazem parte do Evangelho da graça de Deus. Isso não é o Evangelho. Fazer jejum é coisa da velha aliança. Fazer sacrifícios é coisa da velha aliança. Festas judaicas, coisas da velha aliança. Fazer votos, coisas da velha aliança. Paulo não foi ensinar isso aos Gálatas. O que Paulo foi ensinar? Que o homem é salvo pela graça de Deus. Paulo foi ensinar que nada que o homem possa produzir, obras que ele possa produzir, religiosidade que ele possa produzir, nada que ele possa fazer, lhe dá condições de ser salvos. Você entende isso? Para o homem é impossível fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, que Deus possa olhar para ele e dizer assim: muito bem, você fez isso, agora você vai ser salvo, porque você conquistou a salvação. Você foi capaz de fazer uma obra que lhe deu condições de ser salvo, então seja salvo. Não. Para o homem é impossível, por mais religioso que ele seja, por mais obras bonitas que ele faça, por mais disciplinado na sua religião que ele seja, nada disso lhe dá condições de ser salvo.
Porque o melhor que o homem possa produzir, quando chega diante de Deus, chega manchado pela carne, porque ele está preso numa natureza defeituosa, uma natureza caída, e tudo que ele produz aos olhos de Deus é manchado. É uma coisa imperfeita, é uma coisa que não cumpre a justiça de Deus. Quando o melhor do homem chega a Deus, chega cheirando mal. Por quê? Porque a fonte é um homem caído, um homem defeituoso, um homem deformado, incapacitado de agradar a Deus. Será que você entende isso? Quero ler novamente aqui Romanos capítulo 3, para você ver a forma como Deus vê o homem. Então, capítulo 3, a partir do verso 10, o que Paulo revela aqui para nós? Como está escrito, a forma de Deus olhar para o homem e ver o estado do homem. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, quando a Bíblia diz todos, é todos. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda. Presta atenção, não há quem busque a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Qual a forma de Deus ver o homem? Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Olha o estado mental do homem caído. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se tornaram uma raça perdida, totalmente perdida. E juntos se tornaram inúteis aos olhos de Deus. Então, esse homem que não é justo, que é um homem caído, que é inútil diante de Deus, não pode produzir uma obra, alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Será que você crê nisso? Então, por isso que pela graça somos salvos mediante a fé. Até a fé que você teve um dia não veio de você, veio de Deus. Depois Paulo fala no verso seguinte, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meu irmão querido, minha irmã preciosa, é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Por isso que nós somos salvos pela graça. E o que é ser salvo? Uma pessoa que, quando creu em Cristo, se cumpriu nela a salvação. Cristo é um Salvador poderoso, um Salvador com capacidade de salvação. E quando a pessoa crê em Cristo de verdade, ela é liberta do império das trevas. Se houvesse prisões, amarrações, diabo, seja lá o que fosse na vida dela, Cristo a liberta de todas as coisas. Cristo quebra o poder de qualquer influência maligna, qualquer demônio, qualquer prisão, qualquer coisa na vida dela. Ela se torna uma pessoa salva, liberta do império das trevas. E uma vez que Cristo fez isso, ele nunca vai perder a salvação. Ah, pastor, eu tenho um medo aqui dentro de mim. Eu me sinto incapacitado, eu falho muito, eu não consigo cumprir tudo aquilo que a igreja pede para me cumprir. Isso causa um sentimento em mim de perda de salvação. Eu não tenho nem certeza se eu sou salvo. Sabe por que isso acontece dentro de você? Porque você está debaixo da lei. Debaixo da lei tem um conceito dentro do homem, na mente dele, que ele nem entende. E o conceito é esse. Você sempre deve alguma coisa e você sempre está devendo para Deus. Falta alguma coisa. Isso causa essa sensação de perda de salvação. Mas quando eu criei em Cristo, pela graça de Deus, eu fui salvo para sempre. E Deus não me salvou e disse assim para mim, olha, agora você anda na linha, hein? Vigia, irmão, né? Vigia. Porque você vai perder a salvação.
se você não cumprir todos os rituais da igreja, não for dizimista, não está lá na campanha da libertação, campanha da prosperidade, o jejum de Daniel, o dia, né? Essas coisas, essas invencionices todas da velha aliança. Se você não cumprir tudo isso, olha, se você falhar um dia de ser dizimista, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você é ladrão. Não, Jesus não falou isso para mim, ele sabe que eu sou incapaz de manter a minha salvação. Você já descobriu que você é incapaz de manter a sua salvação? Você já entendeu que você é defeituoso e falha todos os dias? E que se dependesse de você, você perderia a salvação a cada segundo? Você já entendeu que você é incapaz de sustentar a sua salvação? É por isso que, pela graça de Deus, Jesus me salvou. Ele sabe que eu sou incapaz de manter a salvação. Então ele me salvou, e presta atenção, ele me mantém salvo. É só o poder de Deus que me mantém na presença dele. É só o poder de Deus que me mantém salvo, mesmo eu sendo defeituoso, falhando todos os dias. Porque ele me salvou, ele tem um compromisso sério comigo, ele tem um compromisso de Deus comigo, de me manter salvo. Ainda que eu tropece, que eu erre, que eu falhe, ele vai me manter salvo. Porque o compromisso dele que me salvou é me manter salvo. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Depois entraram lá os pregadores do judaísmo. Nós estamos hoje infestados de pregadores do judaísmo. São igrejas que só pregam o Velho Testamento, que obrigam as pessoas a serem dizimistas, fazerem votos, fazerem sacrifícios. Todos os ensinos que eles trazem em suas pregações é só o jugo da lei da velha aliança. Eles trazem os símbolos do judaísmo para dentro da igreja. A Arca da Aliança, todas aquelas práticas judaicas escravizam as pessoas debaixo de uma aliança que já acabou. E falam que tem que se praticar isso. Essa gente chegou lá na igreja dos Gálatas e disse o que para os Gálatas? Não, essa graça que Paulo prega não é isso. Você tem que voltar-se para a lei, você tem que jejuar, pagar preço, fazer voto, fazer sacrifício, praticar as festas da lei, se circuncidar. Você fazendo tudo isso, é isso que vai fazer com que você tenha a salvação. Aí depois de tudo isso, mais acreditar em Jesus Cristo, você vai ser salvo. E isso contaminou a mente dos Gálatas. Isso foi um elemento estranho que os Gálatas permitiram entrar como ensino na igreja deles. E o que eles fizeram? Eles voltaram as costas para a graça de Deus. Voltaram as costas para a obra da cruz, para o sacrifício perfeito, para aquilo que Paulo havia ensinado. E se submeteram ao velho e fracassado ensinamento do judaísmo. Então Paulo diz, ali em Gálatas 1, verso 6, admira-me, Paulo está dizendo, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? É esse evangelho misturado, judaísmo e o evangelho da graça de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Essa mistura do Velho com o Novo Testamento. E a ênfase maior que é dado do Velho Testamento. Isso se torna um outro evangelho, porque do Velho Testamento tudo é por obras. Tudo depende do homem, do seu esforço, da sua disciplina, do que ele faz. Deus, na velha aliança, só fazia alguma coisa se o homem fizesse a parte dele primeiro, cumprisse a lei primeiro. Então Deus cumpriria a parte dele também, porque eles obedeceram à lei.
É daí que vem esse falso conceito, esse conceito destrutivo e mentiroso. Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Deus faz 50% e você tem que fazer o seu 50%. Se você falhar, tudo perdido. Porque a lei funcionava pelo esforço do homem, pela disciplina do homem, pela obediência do homem. Só que o homem não conseguia cumprir a lei, porque ele é defeituoso. Então ele falhava totalmente, Deus castigava. Aí vinham as maldições, porque eles falhavam em cumprir as leis. Vinham os castigos, as doenças, Deus entregava ele na mão dos inimigos. Os inimigos eram mais fortes que eles, escravizavam eles, roubavam as coisas que eles tinham. Essa mistura com a graça de Deus se torna esse outro evangelho mesclado, misturado, que a gente vê diariamente na televisão, diariamente nas pregações de igrejas de lei, diariamente nessas assembleias, nessas universais, nessas igrejas que falam que são da graça, mas não são, entende? Nessas que falam que renasceram, mas estão enterrados na lei. Você vê diariamente essas pregações que escravizam, misturando o evangelho da graça de Deus com o judaísmo. Então Paulo fala, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando é que a pessoa se torna uma pessoa perturbada? Quando ela tem informações ruins, quando ela tem informações que a condenam, quando ela tem informações de coisas que pedem a ela o que ela não pode fazer, entende? Quando ela tem informações de coisas que trazem ameaças para ela. E a velha aliança é inteirinha cheia de ameaças. Então você quer ver um crente perturbado? Vê o que é ensinado na igreja dele. Vê se lá prega-se mais pregações do judaísmo. Se assim for, você pode ver que ele é um crente desassossegado, ele vive em guerra, ele é perturbado, e eles dão muita ênfase ao diabo, tem demônio em tudo, ele se torna um crente supersticioso, não tem paz, é desassossegado, é inquieto. Por quê? Porque as informações que ele tem a respeito daquilo que é evangelho não é evangelho, é judaísmo. Toda a igreja que está debaixo do judaísmo é um monte de gente perturbada. Então Paulo fala, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então quando eu misturo judaísmo com o evangelho da graça, isso é o evangelho pervertido. Agora Paulo fala de uma forma firme, dá uma ênfase muito grande a isso. Ele fala, mas ainda que nós, ele fala assim, olha, se eu, Paulo, que preguei o evangelho da graça de Deus, um dia chegasse até você e pregasse outra coisa, ele fala assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que se pregar a você coisa que vá além do evangelho da graça, além do que nós temos pregado, Paulo nos manda tomar uma atitude. Qual é? Seja amaldiçoado. Então se vier alguém, presta atenção, pregar evangelho que vai além do evangelho da graça, o que você tem que fazer? Tem que amaldiçoar. Olha que coisa horrível é amaldiçoar. Mas esse falso evangelho, esse judaísmo, na ótica de Paulo, é uma coisa tão perniciosa, tão prejudicial, tão enganadora, que ele nos manda ter uma reação severa contra isso. Qual é? Seja anátema, seja amaldiçoado. E assim como já dissemos, continua Paulo, e agora vos repito, se alguém prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. E Paulo vai escrever esta carta toda mostrando para os Gálatas que eles cometeram um grande erro. E nós estamos nesses primeiros 5 versos do capítulo 1,
E no verso 4 vai ser a ênfase de hoje, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados com uma finalidade. Então eu preciso entender isso. Evangelho não é dizer que a pessoa vai prosperar se der dinheiro para a igreja. Evangelho não é dizer que ela vai trocar de carro se ela vier para a igreja. Evangelho não é dizer que tudo vai melhorar na vida da pessoa se ela vier para a igreja. Que se ela fizer um voto e pôr dinheiro no envelope, fizer voto e dar para a igreja, na realidade ela está dando para quem? Se o pastor não é honesto e sincero, ela está dando para o pastor, para o líder da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Meus irmãos, eu fico preocupado que tem tanta gente com uma mentalidade escravizada, tem tanta gente tão aprisionada no engano mais do que a gente imagina. Então o Evangelho não é essas coisas. Jesus não veio aqui no mundo para morrer, para me dar uma casa própria. Ele sabe que eu necessito de uma casa própria, é claro. Mas ele não derramou o sangue na cruz para isso. Ele não derramou o sangue na cruz para mim trocar de carro, para mim virar um empresário, para mim ter dinheiro. Ele não morreu na cruz para resolver todos os meus problemas. Tem problemas na vida de uma pessoa, principalmente ligado aos familiares, que nunca será resolvido. Pode fazer 1000 campanhas e beber 1000 litros de água ungida, não vai resolver nada. Porque Jesus não veio a este mundo para resolver isso. O que acabamos de ler? Ele se entregou a si mesmo por causa da nossa culpa, do nosso pecado. Ele veio morrer por cada um de nós por causa da nossa situação de escravidão, de miséria, de sofrimento e de perdição eterna que estava sobre nós. E quando ele vem e vai para a cruz, ele quita a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz, quitou a nossa dívida na cruz. Foi para isso que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus deu o seu Filho para quê? Para que aquele que acreditar nele não pereça. Perecer é se perder, apodrecer, se estragar, mas tem uma vida eterna. Então ele veio morrer por cada um de nós para trazer a imortalidade para cada um de nós. Não foi para mim conquistar coisas nesta vida. Se eu puder melhorar de vida, eu vou melhorar. Se eu puder comprar uma casa, vou. Se eu puder ter um carro melhor, vou ter. Mas Jesus não veio morrer para estas coisas. Este falso evangelho mostra que como se Jesus viesse ao mundo só para isso. E não é verdade, é mentira. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que acreditar nele não está condenado, não será condenado. O que não acreditar já está condenado. Então ele veio, se entregou a si mesmo por causa dessa nossa culpa, do nosso pecado. E qual a segunda coisa que ele entregou a si mesmo? Olha aqui a continuação do verso 4 diz: para nos desarraigar, nos desprender deste mundo perverso. Então eu tenho que entender uma coisa. Este mundo, este planeta onde nós estamos vivendo é um mundo perverso. Perverso, sabe o que significa uma coisa perversa? Uma coisa totalmente corrompida, estragada, que foi destruída. Então, o que é o mundo perverso? Esse mundo onde nós vivemos é um mundo corrompido, estragado, destruído. Você entende isso? Uma vez eu estava evangelizando uma moça e ela dizia assim para mim: pastor, se esse Deus que o senhor fala aí existe, por que uma criança nasce defeituosa?
Por que existe o sofrimento? Por que existe a fome? Por que uma minoria detém a riqueza de um país na mão e o resto fica passando necessidade? Por que existe tanta injustiça social? Ela perguntou isso para mim. Não podia Deus resolver tudo instantaneamente? Aí nós chegamos lá em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Adão, quando desobedeceu a Deus, lá em Gênesis 3, ele abriu uma porta para essa coisa chamada pecado entrar no mundo. E eu tenho que entender o que é o pecado. O pecado não é de vez em quando eu cometi uma coisa externa, errei, falhei e pequei. Não. Nós somos pecado, essa nossa natureza é pecado. Ela é programada para o mal, a tendência dela é matar, roubar, destruir. Isso é a nossa natureza terrena. Então esse mundo é perverso porque lá em Gênesis 3 Adão abriu a porta para que assim fosse. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3. Se você não entender isso, não entende o Evangelho da Graça de Deus. Depois que Adão pecou ali em Gênesis 3, Deus disse uma coisa para Adão, vou ler só o verso 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. 18. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, tu és pó, e ao pó tornarás. O que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Quando Adão pecou, ele abriu um portal para uma coisa estranha entrar aqui. Maldita é a terra por tua causa. Então, o que é uma coisa maldita? O que é a maldição? É uma coisa que passou por um processo de degradação, de deteriorização, de transformação. Por exemplo, um exemplo simples que todo mundo vai saber. Você compra lá vai lá no mercado, compra aquela maçã bonita, vermelhinha, põe ali na sua fruteira, uma maçã doce, né? Aquela maçã argentina, gala, ou qualquer outra, né? E você não come ela naquele momento. Uns dias depois você vai lá, você vê que aquela maçã, o vermelho dela já não é mais vermelho, a casca murchou, tem bolor nela, ela está apodrecida, feia, deformada, ela foi contaminada, ela foi amaldiçoada. Passou por um processo de transformação, uma coisa boa se tornou uma coisa amaldiçoada, deteriorada, transformada, estragada. Então, quando Adão pecou, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Então, quando Adão pecou, entrou essa maldição no nosso planeta, essa coisa chamada pecado. Apodreceu o nosso planeta, afetou a raça humana. A raça humana se tornou uma raça destruída, deformada, apodrecida, estragada, deteriorada. Essa maldição passou para os animais, para todo o planeta. A ordem deste nosso mundo, desse nosso planeta Terra, desse nosso cosmos, foi deteriorada, pervertida, está contrária ao objetivo principal de Deus, está contrária. Será que você entende o que eu estou dizendo? Quem não tiver uma compreensão que a terra entrou debaixo de maldição,
Quem não tiver uma compreensão que a terra entrou debaixo de maldição, não vai compreender: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Você entende o que eu estou te dizendo, meu irmão querido, minha irmã querida? Então a terra entrou debaixo de maldição. A terra entrou debaixo de maldição. Então eu tenho que ter essa visão. Quando Paulo fala, ele veio se entregar pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo maldito, deste mundo pervertido. Vamos a outro verso agora. Vamos lá para Efésios capítulo número 6. Efésios capítulo número 6. Esse nosso mundo passou a ser um lugar tenebroso. Chegar lá, né? Capítulo 6 de Efésios. Presta atenção nisso aqui, preste bastante atenção. Efésios 6 está falando sobre a armadura de Deus. E Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você prestou atenção? A nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo fala, são contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Para nessa frase. Dominadores deste mundo tenebroso. O que é uma coisa tenebrosa? Sabe o que é uma coisa tenebrosa? É uma coisa coberta por trevas, escurecida, sombria. Vou falar isso de novo para você. O que é o mundo tenebroso? Isso, Paulo falando numa ótica de Deus mostrar para ele o que o nosso planeta, o nosso mundo se tornou. Um mundo tenebroso. O que é um mundo tenebroso? É um lugar coberto por trevas, por escuridão, um lugar sombrio. É isso que o nosso mundo se tornou. Um lugar corrompido, coberto por trevas, e o homem está no meio de tudo isso. É por isso que aquela jovem disse assim: mas se Deus existe, por que existe sofrimento? Uma criança nasce defeituosa, desigualdade social. Ela citou uma lista de coisas, porque o nosso planeta é um planeta tenebroso, é um mundo tenebroso. Você entende isso? Então eu sei, olha, hoje mesmo, aqui está um dia lindo de sol, de céu azul. Tudo isso é bonito. Mas nesse ambiente lindo, no meio de tudo isso, na mente das pessoas, no coração das pessoas, existe trevas, existe escuridão. Nesse exato momento está tendo guerras no nosso planeta. Você tem acompanhado isso, você sabe disso. Nesse exato momento, um monte de crianças morreram por causa de um bombardeio que teve. Um monte de centenas de pessoas morreram. É um mundo de trevas. Nós estamos vivendo um período agora cheio de ameaças o tempo todo. É ameaças aqui, ameaças ali, ameaças e ameaças, uma atrás da outra. Por quê? Porque é um mundo tenebroso, um mundo cheio de trevas. O mundo de escuridão. Então Jesus Cristo veio aqui pagar pelos nossos pecados e nos desarraigar deste mundo tenebroso. Será que você entende que esse mundo é um mundo tenebroso, um mundo estragado, um mundo pervertido, um mundo de sofrimento? Então Cristo veio para nos desprender de tudo isso, para nos levar para uma outra dimensão. E ser salvo não é somente ser liberto, como eu já te expliquei. Eu tenho uma promessa que um dia eu vou sair daqui.
eu vou ser desprendido de tudo isso. Eu vou viver numa outra dimensão, uma dimensão celestial, onde não vai mais existir trevas, onde não vai mais existir sofrimento, onde não vai mais existir desigualdade social e dor, onde eu não vou ter mais um corpo caído, destruído, como este corpo que nós temos aqui, que esse é o corpo do pecado. Esse é o corpo que vai morrer, a morte já está programada neste corpo, ele vai viver alguns anos, se tiver mais saúde vai viver um pouquinho mais, mas vai chegar o dia que esse corpo vai parar, ele vai morrer, ele vai voltar, conforme lemos lá em Gênesis 3, tu és pó e ao pó tornarás. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, se não tiver uma visão clara, uma compreensão clara de que mundo nós estamos vivendo, que mundo perverso é esse que nós estamos vivendo, o ser humano caído na perversidade onde vive, o sofrimento. Você sabe que ontem mesmo eu tive uma experiência que me partiu o coração. Eu estava no mercado e cheguei naquela parte ali no mercado do hortifruti. E quando eu cheguei ali, eu notei que tinha 3 crianças, aquelas crianças que andam ali pela rua com aquela camiseta grande, e estava garoando, elas estavam molhadas, elas estavam ali olhando as coisas. E conforme eu passava, eu já tinha observado elas, eu vi um menininho fazer uma coisa que me partiu o coração, me quebrou ali. Você conhece o que é uma abobrinha, né? Na parte de hortifruti ali do mercado tem diversos legumes, abobrinha, chuchu, beterraba, vagem, quiabo, batata doce. Aquele menino, aquela criança estava com fome. Dava para se perceber que ela não tinha nutrição suficiente pela sua estatura física, a sua aparência. Sabe o que ela fez? Ela chegou numa abobrinha crua. Ela pôs a boca naquilo ali, deu uma mordida naquela abobrinha para tentar arrancar um pedaço, para tentar mastigar e engolir sem que ninguém do mercado visse. E ali no meu coração bateu aquele pesar, aquela incapacidade, e me veio na mente, nós vivemos num mundo tenebroso onde muita gente está passando fome, crianças estão passando fome, muita gente sofrendo, muita gente vivendo com salário apertado. Eu sei do que estou falando, muita gente comendo minguadamente. Eu passo pelas ruas e vejo pessoas largadas, vamos dizer assim, ele que se vire, né? Muitos passam até de largo. Eu já fiz isso no passado, mas hoje não faço mais. Nós vemos muita gente largada nas ruas sofrendo, que outrora foram uma criancinha, tiveram pai e mãe por qualquer motivo, e foram parar onde estão vivendo hoje. Você consegue ver o sofrimento ao seu redor? Você vê 5% da população brasileira com o dinheiro na mão, oprimindo milhares e milhões de pessoas, mantendo eles debaixo de uma escravidão com um salário apertado. Gente bilionária, riquíssima, e querem ainda fazer leis que oprimem as pessoas, que tomam o mínimo que elas têm, que as tornam gente que trabalhem para elas só para comer e nada mais. Este mundo tenebroso, este mundo tenebroso, este mundo tenebroso, esse lugar de sofrimento, de dor, onde uma criança nasce defeituosa e sofre por causa do pecado, onde existe traição, homicídio, suicídio. Existe um sofrimento muito grande na humanidade. Se o seu coração não for sensível, você não vai perceber essas coisas. Mas quem entendeu o Evangelho da Graça de Deus e sabe
o que é o pecado no mundo, o sofrimento que isso traz, e sabe da dor da raça humana, uma raça sofrida, escravizada, vivendo num mundo tenebroso, você vai entender essa linguagem que eu estou tentando falar com você. Aí você vê uma igreja iludida, receba casa, receba carro, você vai prosperar, dá o teu dinheiro para o bispo, vai dar tudo certo, você vai dar a volta por cima. Uma igreja que não prega evangelho, prometendo um monte de ilusão na cabeça das pessoas, ilusão que Deus mesmo não prometeu na sua palavra. Deus não prometeu na sua palavra. Então, meus irmãos queridos, é tempo de nós despertarmos. Vamos terminar lendo justamente o verso de número 4 do capítulo 1 de Gálatas. O qual a si mesmo se entregou. Jesus se entregou para quê? Só para mim prosperar, casa, dinheiro, melhorar de vida, casar, trocar de carro? Não, isso não é o evangelho. Se entregou pela minha culpa, pelos meus pecados, pela minha condenação. Ele se entregou por causa disso. E para me desarraigar. Sabe o que é desarraigar? Sabe aquele... Você tem um jardinzinho ali na tua casa e nessa aquela erva daninha grande ali, você pega ela nas suas folhas e arranca com raiz e tudo. E vem as raízes e traz até um pouco de terra. Isso é desarraigar. Jesus Cristo veio, pagou pelos nossos pecados para nos desarraigar, arrancar-nos deste mundo perverso, este mundo de sofrimento. E ele diz uma coisa interessante no finalzinho do verso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, revelando o quê? Que é a vontade de nosso Deus e Pai. Que nós sejamos desprendidos, desarraigados por completo deste mundo perverso. Apesar de sermos salvos, sermos livrados do império das trevas por completo e nunca perdemos a salvação, ainda temos uma gama de influência desse mundo. Mas o objetivo principal do Evangelho é te desprender de tudo isso. Fazer os teus olhos olharem para a eternidade, para a vida eterna que já pertence a cada um de nós. E ter desejo de coração. O que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1? Meu desejo é partir, estar logo com Cristo, que é uma coisa incomparavelmente melhor. Nós vamos ficando por aqui, meu irmão querido, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Eu quero terminar dizendo isso para você de todo o meu coração. É assim que eu vejo. Que a tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.